Ciao ragazzi, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje falamos sobre transitividade verbal. 1, 2, 3, come on! Ok, então vamos lá. Só existe a transitividade verbal, é importante vocês notarem isso, que só existe para verbo significativo. Se você não sabe o que é verbo significativo, assiste lá sobre verbo de ligação e verbo significativo, que já tem o vídeo lá no canal, que é síxtase do verbo. Ok, então vamos lá, transitividade verbal. O que seria um verbo transitivo? O verbo transitivo seria o verbo que precisa de um complemento para a frase fazer sentido. Por exemplo, se eu falasse aqui, deixa eu escrever aqui em cima, que eu espero que vocês consigam ver. Ok, eu comi. Mas o que eu comi? O que eu fiz aqui? Aqui está incompleto, porque a gente não sabe o que o sujeito comeu. Entendeu? O que o sujeito fez, a gente não sabe. Então, eu comi macarrão. Macarrão. Eu comi macarrão. Entendeu? Então, transitividade verbal, o verbo transitivo, que seria o comi aqui, que também é o verbo significativo, ele precisa de um complemento, ele precisa desse carinha aqui na frente para fazer sentido, porque senão a frase ia ficar inacabada. E dentro dos verbos transitivos aqui, tem dois tipos. O verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto é que não inicia com preposição, que ele nasce grudado com o outro. Por exemplo, deixa eu escrever a mesma frase que eu escrevi ali em cima. Eu comi macarrão. Sujeito é o eu. Comi vai ser o nosso verbo transitivo, que eu vou representar pelo V e T. No caso, como ele é verbo transitivo direto, vai ser V, T e D. E macarrão vai ser o nosso objeto. E você tá vendo que os dois estão bem juntinhos aqui, que não tem nada entre eles. Então, quando você consegue fazer uma seta do verbo transitivo sem ninguém aqui no meio, sem precisar dar uma curva pro objeto, ele é um verbo transitivo direto, porque ele não tem ninguém aqui no meio. Os dois estão praticamente grudados. Eles não tem ninguém atrapalhando a relação dos dois. Entendeu? Então, verbo transitivo direto é quando o verbo transitivo ele é grudado, ele vem junto com o objeto ou com aquela coisa que com o complemento dele, né? Vem junto com o complemento dele. Entendeu? E uma coisa que eu esqueci de falar, que está anotado aqui do lado, é que como você identifica um verbo transitivo? É fácil. Primeiro você começa pegando, por exemplo, aqui o verbo. Você começa pegando o verbo transitivo, o verbo, que você pode saber se ele é transitivo ou intransitivo. Intransitivo eu já vou falar para frente do que é. E você faz a seguinte pergunta. Por exemplo, comi. Você faz essas perguntas. O que coisa ou alguém? Alguém no sentido de canibalismo, né, gente? Porque, infelizmente, existem os casos aí, né? Mas a gente pode pular essa parte que é meio vergonhoso falar. Mas, ok, vamos continuar aqui. Então, eu comi o quê? O que eu comi? O que esse verbo se refere? Eu comi macarrão. Então, a resposta foi... a pergunta foi respondida. Então, é o verbo transitivo. Por quê? Ele precisa de um complemento. Se eu colocasse aqui, por exemplo... Vou colocar um exemplo bem deprê aqui, que as pessoas gostam de coisas tristes.
Vovó morreu. Tá meio riscado ali em cima, mas acho que dá pra ver aqui. Vovó morreu. Uma coisa triste que aconteceu, mas acontece, né? As pessoas têm vida limitada. Eu até roubei esse exemplo do canal que eu vi lá, mas não conta pra ninguém. Certo, então. Vovó morreu. Então, você pode perguntar o que coisa, ou alguém, mas quando você pergunta alguém, ele já respondeu, vovó. Quando você pergunta que coisa, não tem resposta pra isso, porque morreu. Morreu seria aqui o verbo, só que um verbo intransitivo, porque ele não tem complemento. Então, quando você pergunta essas coisas e isso não consegue responder, esse verbo não consegue responder, então ele não é um verbo transitivo. Ok, então vamos correr porque o tempo é curto. Ok, agora vamos tratar sobre verbo transitivo indireto. O indireto é quando ele inicia com alguma preposição. Por exemplo, se eu colocar aqui... vou colocar aqui o nome de um youtuber famoso, que eu não sei se vocês conhecem. Dave usufruiu, é uma palavra meio chique, né? Mas fazer o quê? Usufruiu da praia. Dave usufruiu da praia. Primeiro vamos começar identificando aqui, né? Dave vai ser o nosso sujeito. No caso aqui, um sujeito solo, né? Um sujeito sem mais nenhum outro para acompanhar. Usufruiu vai ser o nosso verbo. Verbo transitivo, no caso aqui, indireto. E da praia vai ser o nosso objeto. E lembra que eu te disse que você tem que fazer uma seta? E quando você vai fazer a seta e tem alguma coisa aqui no meio, porque esse dá, você está querendo fazer a seta do usufruiu até a praia, até aquela coisa. Só que esse dá está atrapalhando, então você vai precisar dar uma volta nele. Então, quando você dá uma volta do verbo transitivo indireto para o objeto aqui, quando você precisa dar uma volta, que tem alguma coisa aqui no meio, que é a nossa preposição, né? Você precisa dar uma volta, então ele fica indireto. Em vez de ser diretão, lá os dois grudados, juntinhos, que você não precisa dar essa volta toda aqui para fazer a seta, você tem que dar a volta, porque tem alguma coisa atrapalhando aqui no meio, entendeu? Direto é quando os dois estão juntos, que a conversa ali pode ser diretão. E indireto é quando os dois estão separados aqui, estão meio afastados por causa da preposição. Aqui a preposição poderia ser da, ou a, ou o. Se você não sabe o que é preposição, pelo amor, vá buscar um vídeo porque isso é muito importante em português. Então, Dave usufruiu da praia. Esse da é uma preposição. Vou até riscar aqui. É uma preposição. E o usufruiu precisou dar uma volta para chegar aqui. Entendeu? Então, usufruiu é um verbo transitivo indireto. Porque ele precisou dar uma volta para chegar no objeto aqui. Entendeu? Preposição fica antes da posição. Então, ele precisou dar uma volta pela preposição até chegar na posição. Isso pode fazer sentido para algumas pessoas. Ok? Verbo intransitivo. O verbo intransitivo é que não precisa de complemento. Por exemplo, eu dei o exemplo ali. Vou até usar ele aqui de novo. Vovó morreu. Morreu, aqui, ele já fala por si próprio. Porque você não precisa de alguma coisa para completar a ideia. Vovó morreu. Pronto. Você já completou a ideia. Você já completou a ideia triste, no caso, aqui, né? Mas você já falou tudo nessa frase, nessa parte aqui. Por exemplo, se eu colocasse aqui... Vovó morreu cagando. Vovó morreu cagando. Então, esse cagando aqui, essa segunda parte, ela seria o modo. Então, ela não seria o objeto. Complemento verbal aqui, eu até fiz uma anotaçãozinha, se vocês
estiverem interessados, o complemento verbal é o objeto. Então, por exemplo, aqui em cima, quando eu anotei objeto, era o complemento do verbo. Mas isso não importa por enquanto. Cagando seria o modo que aquela coisa aconteceu. Então, por ele não ser um complemento, por essa palavra aqui, o morreu, não ser um complemento, não precisar de complemento, ela é um verbo intransitivo, porque a ideia já está completa ali, a ideia já acabou ali, não precisa mais dizer mais nada. Por exemplo, se eu colocasse aqui, deixa eu pensar rapidinho. Perfeito. Eu dou esses exemplos nojentos aqui porque as pessoas parecem que tem mais facilidade aqui. Então, Rick cagou. No caso aqui, esse verbo, que seria o de cagar, né? Esse verbo, ele já diz por si próprio. Por exemplo, a ideia acaba aqui. Eu não precisaria colocar onde, ou quando, ou de que modo ele fez aquela ação. A ideia teria acabado aqui, entendeu? Então, verbo intransitivo é quando não precisa de um complemento, quando a ideia já está completa naquele verbo, naquela parte. Ok, então, pessoal, foi até. Ok, então, pessoal, acabou por aqui e falou, até mais.